Negociação avançada no Vasco. Botafogo tem interesse em lateral do Arsenal. Desfalques importantes no Flamengo. E Fluminense quer atacante uruguaio. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste sabadão, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, botão vermelho aqui abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz, por exemplo, que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Obrigado pela sua inscrição, pelo seu like e também pela sua interação aqui com a gente no chat. Um salve para vocês. Sem mais delongas, vamos aqui às notícias deste sábado movimentado, sábado de futebol no Campeonato Brasileiro. Inicialmente, no vídeo pela manhã, já trouxemos um pré-jogo completo da partida entre Bragantino, entre Vasco e Bragantino, valendo pela 21ª rodada do Brasileirão em São Januário. Mas trazer aqui um breve resumo a você, torcedor que está naquele aquecimento, está se preparando para a partida. O detalhe é o seguinte, o Vasco busca reencontrar a vitória em São Januário. Hoje é a estreia do Felipe Coutinho em São Januário diante do torcedor, após 4 jogos fora de casa, 2 contra o Atlético Goianiense, um pelo Brasileiro, outro pela Copa do Brasil, um contra o Galo na Arena MRV e outro contra o Grêmio na Arena Condá. O detalhe para essa partida é os desfalques de Paulo Henrique, o lateral direito, e Matheus Carvalho, o volante. E com isso, o técnico Rafael Paiva vai utilizar o Puma Rodrigues na lateral e o JP devem iniciar a partida como titular. Eu já vou trazer logo aqui a provável escalação, que deve ter ali o Paier como titular, A dúvida ainda é sobre o Paier ou o David como titular. Mas vamos aqui à provável escalação. Goleiro Léo Jardim, Puma Rodrigues, Maicon fazendo a dupla de zaga com o Léo, Vitor Luiz na lateral esquerda no lugar de Lucas Piton, também poupado para essa partida para enfrentar o Atlético Goianiense na próxima semana na Copa do Brasil. Hugo Moura na volância, JP tendo ali a opção com Sforza ou Souza, Felipe Coutinho, Adson, Paier e Verratti, Ainda há uma dúvida se vai ser o Paier ou o David. Nós vamos aguardar, portanto, a escalação oficial, que deve sair daqui a pouco por volta das 6 horas da tarde. Bom, saindo aqui de pré-jogo, vamos aqui às informações. É que o presidente Pedrinho, juntamente com o diretor técnico de futebol, inclusive o Felipe assistiu a partida daqui, Eu tô aqui no Antônio Ascioli ainda fazendo uma jornada aqui em Goiânia de alguns jogos que vão acontecer essa semana, mas o Felipe assistiu o jogo desta cabine aqui e foi o seguinte: no pós-jogo, inclusive uma informação que veio do GE nesta tarde hoje, trazendo mais bastidores dessa partida. Houve um posicionamento do Pedrinho e do Felipe em relação à postura da equipe, Eu até notei que o técnico Rafael Paiva não é de demorar muitas das vezes para a coletiva, e houve uma certa demora. Então imaginei que o vestiário foi ali de cobrança, em relação à performance, em relação ao Vasco demorar muito a acordar na partida, O Vasco foi totalmente ali atacado pela equipe do Atlético Goianiense, que só não saiu com mais resultados por conta de algumas defesas, tiradas importantes da defesa do Vasco. Então, só aqui trazendo a informação do GE, o comportamento do time contra o Atlético Goianiense não agradou a diretoria. O presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe estavam em Goiânia e foram ao vestiário do estádio Antônio Ascioli após o empate. E a conversa com os jogadores demorou mais do que o de costume. As cobranças internas são vistas como comuns neste momento de oscilação. E a diretoria acredita que Rafael Paiva vai conseguir recuperar o bom trabalho de antes. Ele não foi ainda efetivado, mas recebeu a valorização salarial e tem o apoio de Pedrinho no dia a dia. Então, o momento é hoje. Importante partida para o Vasco recuperar os momentos positivos e olhar para a parte de cima da tabela, já que uma vitória hoje coloca o Vasco entre os 10 primeiros colocados. Trazer informação sobre o mercado da bola. Notícia sobre negociação avançada. A galera está perguntando sobre essa informação e é claro que o nosso papel é trazer a notícia. Segundo o canal Na Torcida Vascaínos,
O Vasco está trabalhando forte e já tem 3 nomes com negociações avançadas para serem contratados. Há uma chance de, na próxima semana, ter um atacante de lado anunciado. Inclusive, a informação do próprio canal Na Torcida Vascaínos é que houve ali uma atualização sobre o Santiago Rodrigues, né? O Vasco, que o atacante foi oferecido ao Vasco recentemente. Houve ali uma sondagem, houve ali da parte do Vasco uma troca de contatos, uma troca de informação pelo jogador, que inclusive vem tendo um bom desempenho no futebol argentino. É um jogador novo, o clube que ele joga atualmente pede cerca de 10 milhões de reais na cotação atual pelos direitos do jogador. O argentino de 26 anos tem 1,71 m, é canhoto. Na temporada já marcou 7 gols e deu uma assistência em 19 jogos. O Santiago, ele atua tanto nas duas pontas, né, flutua nas duas pontas, como também atua como centroavante. Tendo mais informação sobre o mercado da bola em relação à questão de zagueiro, sobre esses 3 nomes, em relação a essa negociação avançada, nós vamos trazer a atualização aqui para você, torcedor Cruz Maltino. Agora vamos falar sobre o Botafogo, do técnico Arthur Jorge. Daqui a pouco vai começar a partida por volta das 8 horas da noite. A gente vai também estar aqui no pré-jogo, na transmissão completa. O Botafogo, que viajou, chegou ontem no hotel Holiday Inn sem Tiquinho e Savarino, né? O Botafogo, que tem esse desfalque importante na parte ofensiva. Os jogadores sentiu ali dores na perna, está ali, portanto, sendo avaliado. Com isso, a provável escalação do Botafogo para essa partida de hoje: o goleiro John, lateral Damian Soares ou Matheus Ponte. É bem provável que o Damian seja poupado para a partida contra o Bahia e ele vem escalar o Matheus Ponte. Bastos na zaga com o Alexander Barbosa, Marçal na lateral esquerda com a opção do cuiabano, Danilo Barbosa, Marlon Freitas fazendo a volância e o ataque: Luiz Henrique, Tietê, Carlos Alberto e Igor Jesus. Lembrando que o técnico Arthur Jorge tem como opção o Oscar Romero no lugar do Luiz Henrique e o Matheus Martins no lugar do Carlos Alberto. Então vamos aguardar, daqui a pouco vai sair a escalação oficial. Agora, galera, uma informação importante sobre o Botafogo em relação ao mercado da bola: o Botafogo tem interesse em fazer uma proposta pelo lateral direito português Cédric Soares, de 32 anos, que está livre no mercado após deixar o Arsenal no fim da temporada 2023-2024. Informação que veio do jornalista Bruno Andrade, do UOL. Então, o Cédric, ele é uma espécie no momento de plano B, né? Já que o Botafogo tem como plano A o grego Geórgios, né? O Geórgio é um jogador que tá aí, inclusive já foi feito 3 vezes, o Botafogo já quadriplicou a proposta pelo jogador e está aguardando o retorno do Panathinaikos, mas tem já na mira, portanto, o interesse no Cédric, jogador que estava atuando no Arsenal. Tendo mais alguma atualização em relação à questão de lateral, zagueiro também na mira do Botafogo, nós vamos trazer para você. Agora, desfalque importante no Flamengo para a partida de logo mais às 9h30 contra o São Paulo, lá no estádio do Morumbis. E a informação é que, a fim de não estourar os atletas, né, em relação à questão de minutagem, e devido à intensidade do Flamengo, o Tite usará um time praticamente totalmente misto, mesclado em relação ao time que venceu o Palmeiras na última quarta-feira por 2-0. Léo Pereira é o único entre os titulares da última partida, que inicia neste sábado. Cebolinha, conforme esperado, e De La Cruz, com dores no joelho direito, são desfalques dessa partida por questões médica, por ordem médica. E com isso, a provável escalação do técnico Tite para essa partida de hoje é o goleiro Ross, na lateral direito Wesley, na zaga Davi Luiz e Léo Pereira, Matias Vinha na lateral esquerda, no meio de campo Léo Ortiz de volante, né, fazendo aquele improviso com ala, e o Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e Carlinhos. Portanto, essa é a provável escalação do Flamengo para a partida daqui a pouco, 9h30 da noite. Flamengo com desfalques importantes, portanto, e o Gabigol voltando aí a ser titular contra o São Paulo. Vamos falar sobre o Fluminense que fez a proposta oficial pelo atacante
Emiliano Gomes, do Boston River. O tricolor quer ter o atacante de 22 anos em definitivo e aguarda a resposta do clube uruguaio. Nesse momento, a informação que veio do Marcelo Neves, setorista do GE, a proposta do Fluminense ao Boston River por Emiliano Gomes é de 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões em reais, por 75% dos direitos econômicos do atacante. As negociações estão avançando, o jogador de 22 anos está na mira de outros clubes, mas deve se transferir para o Brasil. Inclusive, o jovem uruguaio nesse momento tem 10 jogos, 2 assistências em 20 jogos no Campeonato Uruguaio. É um dos destaques, aí está na mira do tricolor carioca. Tendo mais informação, trata-se até de um bom jogador, tá? Um jogador que bem falado, e essa informação veio do jornalista César Luiz Merlo. Galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias. Obrigado você que acompanha até o final. BTB Esportes, todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.